Nome de jogador francês é colocado na mesa do São Paulo no mercado da bola e Tricolor toma decisão final. Tem jogador voltando aí para reforçar o time contra o Bragantino, Gabriel. Vamos comentar muito sobre isso e muito mais. Você que é novo no canal, meu parceiro, caso não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like para dar aquela moralzinha e vamos embora aí para mais um vídeo, meu parceiro Tricolor. Muita coisa aí para a gente conversar, bastante novidade para a gente trocar aquela ideia. E o negócio é o seguinte, ó. O Tricolor ontem, na quarta-feira, fez mais um treino, né? Aí nessa semana livre, já que não tem jogo do São Paulo, nós estamos aí em semana de Copa do Brasil e o São Paulo não tá, né? Foram eliminados aí. O Tricolor segue se preparando para enfrentar o Bragantino no próximo sábado e temos novidades aqui sobre alguns jogadores que estão aí desfalcando o time do São Paulo nos últimos jogos, tá? Vamos lá. Segundo o GE, o zagueiro Arboleda e o atacante Vitor Sá evoluíram e estão mais próximos de ficarem à disposição do técnico Dorival Júnior no São Paulo. Eles estiveram em uma parte do treino com o elenco nesta terça-feira no CT da Barra Funda, participaram de parte, tá, do treino. O Arboleda está se recuperando de um edema no adutor esquerdo, enquanto o Vitor Sá teve uma entorse no tornozelo direito. Os dois fizeram apenas a primeira parte do treino com os companheiros e depois realizaram um trabalho específico com preparadores físicos, tá bom? Então, tanto o Arboleda quanto o Vitor Sá estão aí evoluindo nas suas respectivas lesões, né? Cada um teve aí uma situação diferente, né? O Arboleda teve aí um problema no adutor, né? Um edema no adutor, enquanto o Vitor Sá entorse no tornozelo, então estão aí se recuperando, evoluíram aí nas suas recuperações. Vamos ver se eles vão voltar para o jogo de sábado contra o Bragantino, tá bom? O volante Bobadilha com dores no joelho direito e o meu atacante Lucas Moura, que como todo mundo sabe rompeu o tendão de Aquiles, correram no gramado com os fisioterapeutas, tá bom? Outra novidade nessa terça-feira foi a presença do lateral direito Igor Felisberto. O garoto se recuperou de um problema físico e realizou um primeiro treino com o elenco profissional depois da Copa do Mundo. Caramba! Ele realizou o primeiro treino com o elenco profissional depois da Copa do Mundo. Já tem tempo que a Copa acabou, né? E só agora que ele fez o primeiro treino aí com o elenco principal do São Paulo. Já o atacante Caleri iniciou na última segunda-feira a recuperação de uma entorse no tornozelo direito e é dúvida para o jogo contra o Red Bull Bragantino neste sábado no estádio do Morumbi. Tá bom, rapaziada? Então tá aí informações do treino, tá? Os jogadores aí evoluindo, né? Vitor Serra evoluindo, Bobadilha voltando a correr no gramado e Igor Felisberto aí voltando a treinar com o elenco principal do São Paulo. São aí as novidades do treino desta terça-feira de ontem, né? Hoje é quarta-feira, São Paulo aí faz mais um treino para dar sequência dessa preparação para o jogo importantíssimo contra a equipe do Bragantino no próximo sábado, que acontece aí no estádio do Morumbi. Bom, falando nesse jogo aí, Anderson Daronco apita São Paulo e Red Bull Bragantino neste sábado no estádio do Morumbi. Aí é complicado, hein, rapaz? Daronco que tá magrinho, rapaz. Vocês viram isso? Daronco que tá magro, rapaz. Você vê o Daronco hoje em dia, nem parece que é aquele Daronco fortão, bombadão, né? Deu uma baita de uma emagrecida aí. Outro do Anderson Daronco, tá? É outro Anderson Daronco aí, né? Depois que ele deu uma emagrecida e ele que vai apitar São Paulo e Bragantino. Então, se ele vai apitar São Paulo e Bragantino, já pode esperar aquele jogo com 500 faltas, aquele jogo picotado, qualquer coisinha marca falta, não deixa o jogo andar. O Daronco, irmão, quando você vai assistir um jogo de futebol e o Daronco apita o jogo, você pode ter certeza que o jogo vai ser chato, porque ele marca muita faltinha, não deixa o jogo correr. É aquele tipo de árbitro, irmão, que irrita. Ele não é só ruim por natureza por si só. Ele é irritante, sabe? Tipo, você vai ver no jogo, é falta aqui, falta lá. Ele picota o jogo inteiro. É um tipo de árbitro, irmão, que tem uma característica, né, de picotar o jogo. Isso é muito ruim, muito chato. Irrita quem está assistindo, irrita os jogadores. É bem ruim. Porém, ele que apita aí o jogo deste sábado contra o Bragantino, beleza? Segundo o Kaique Silva, após as cobranças da torcida,
Rafinha tomou a frente da conversa e garantiu que o elenco está se dedicando apesar dos problemas. Durante a reunião, foram revelados atrasos nos salários com casos que chegam ou até mesmo ultrapassam os 3 meses. Tá? Aí, na reunião que teve da organizada, né, com os jogadores, com o Rafinha, o Kaique Silva traz aqui que teve uma frase que foi dita na conversa, que é o seguinte, a frase é a seguinte: tem jogador aqui que tem até 5 meses de atraso. Foi uma frase que foi falada na reunião que teve com os jogadores na segunda-feira. Tem jogador aqui que tem até 5 meses de atraso. Então, a maioria está com 3 meses aí de salários atrasados, deve ser direitos de imagem, e tem jogador que está com 5. Né? Cara, assim, é um nível de absurdo assim inacreditável, cara. É uma aberração. Isso aqui é uma falta de respeito. Isso aqui, cara, assim, não tenho nem palavras para isso aqui, para ser bem sincero, né? Porque as palavras que eu tenho eu não posso nem falar aqui. É uma vergonha isso aqui, cara. É um negócio vergonhoso e já vou repetir o que eu falei em outros vídeos. Nada tira da minha cabeça que isso tem influência no que o time apresenta dentro de campo. Ou melhor, não apresenta dentro de campo. Tá? Eu me recuso a acreditar que uma coisa é os jogadores entrar em campo com salário em dia e a mesma coisa com jogadores com 5 meses de atraso. Para mim não é igual. Desculpa, tá? Me recuso a acreditar que isso não faz diferença, entendeu? O Rafinha tomou a frente da conversa e garantiu que o elenco está se dedicando apesar dos problemas. Tá, pode estar se dedicando aí, mas assim, a postura contra a Chapecoense, cara, assim, muito diferente. Inclusive, se você for pegar esses 10 jogos que o São Paulo está sem vencer, nessa crise bizarra, cara, nenhum dos jogos do São Paulo, que o São Paulo ficou sem ganhar, eu vi uma postura tão frouxa, tão vagabunda, uma postura tão vagabunda, igual os jogadores tiveram contra a Chapecoense. E nenhum jogo vi, não vi contra o Atlético Paranaense, não vi contra o Grêmio, não vi contra o Flamengo, não vi contra o Coritiba. Agora, com a Chapecoense, a postura foi muito aquém, entendeu? A postura foi muito diferente dos jogos anteriores, mesmo jogos que o time não vinha ganhando, entendeu? Então o Rafinha defendeu os jogadores, não, que os caras estão se dedicando, que não sei o quê, né? Mas, cara, é uma aberração, cara. É uma aberração aí. Tá aí esse negócio que agora que o São Paulo vai buscar reforço, tem que contratar, cara, tem que pagar os jogadores em dia, irmão. Tem que pagar os caras. Depois pensem em saída, em venda. Tem que contratar, não quero saber. Quero saber quando que vão pagar os jogadores. Os caras que estão lá têm que receber em dia. Tem que pagar os caras. Pega o empréstimo, pega lá o dinheiro que a Ticket Massa que ia ter um adiantamento. Se virem, irmão. Se virem, tá? De alguma maneira vocês conseguem arrumar dinheiro. E tem que pagar os caras para ontem, irmão. Tá? Quem entra em campo com a nossa camisa, irmão, tem que ser sempre prioridade. Salário de jogador tem que ser pago em dia. Na verdade, todas as contas têm que ser pagas em dia, né? Principalmente a dos jogadores, que é quem entra em campo, quem representa a camisa. Esses caras têm que receber em dia, velho. Não existe um jogador ficar 5 meses de atraso, gente. É um absurdo, cara. Tipo assim, é um negócio vergonhoso. Tu vê isso aqui, dá vergonha. Tu vê isso aqui, dá vergonha, cara. É uma notícia vergonhosa. Entendeu? Tem jogador com 5 meses de atraso. É um absurdo. Entendeu? É um absurdo, cara. Um negócio assim simplesmente vergonhoso, irmão. Vergonhoso aí. E aquela coisa que eu já comentei também em vídeos anteriores. Tem uma coisa que é pior do que o atraso. É você dizer que vai pagar tal dia, chegar tal dia e não pagar. Entendeu? Os jogadores não confiam, não acreditam mais aí na diretoria por motivos como esse. Os caras não pagam em dia, diz que vai pagar tal dia e não paga, né? Faz um acordo, ó, tal dia tá na conta. Chega no dia, não tá. Isso realmente também é muito ruim aí. Bom, enfim, rapaziada, quarta-feira hoje é dia de votação, né, no Conselho do São Paulo aí para ter a reforma ou não, né? Vamos saber quando acabar a votação, para ter a reforma estatutária com mais de 50 propostas que tem nessa reforma, tá? Posicionamento das organizadas, torcida independente e falange, tá? Eles colocaram o seguinte, ó: não a reforma estatutária. Vão se perpetuar botaram um palavrão. Aí, eles também pedem o fim das novas nomeações de vitalícios, votação democrática e expulsão dos demais envolvidos em denúncias de corrupção. Aí tem uma frase, né,
nesse posicionamento da organizadora, que é o seguinte: uma pergunta ao Outen Aires, uma pergunta ao Outen Aires e 260 conselheiros. Por que não colocaram o sócio do clube e o sócio torcedor para votar? Interrogação. Que eles colocaram lá. Bom, o independente aí fala, eles não colocam porque eles vão perder poder, né? E evidentemente se o sócio do clube e o sócio torcedor tiver ali o voto dele, você tira muito aí o poder dos conselheiros, evidentemente, né? Então, tudo que for para tirar o poder das mãos dos conselheiros, eles não querem. A SAF, os caras vão perder poder, eles já não querem. Entendeu? Separar o clube do social, muitos lá também, ou a grande maioria, ou todo mundo, não querem. Né? O sócio torcedor ter direito de voto, os caras não querem. O que for para tirar poder do conselho, os caras não querem. Porque o objetivo deles não é ver o São Paulo melhor, não é ver um São Paulo futuramente organizado, um São Paulo forte, não. O objetivo deles, irmão, é a carteirinha, é o poder, entendeu? Os caras querem ter poder. Essa que é a questão, entendeu, cara? Essa que é a questão. Os caras colocam aí os seus objetivos pessoais à frente do bem do clube, cara. Isso é um negócio, assim, lamentável, isso que mata o clube até chegar na situação onde se encontra hoje. Né? Não só São Paulo, né? Tu vê São Paulo, Corinthians também politicamente é uma bizarrice, Vasco, né? Entendeu? Vasco era até mais antes de virar SAF, entendeu? Mas são clubes, cara, que a política destrói completamente o clube e tá aí, é só você parar para olhar. Então, qualquer coisa que for para tirar poder do conselheiro, que for para tirar a importância do conselheiro, os caras não querem. Entendeu? Ah, é pro bem do clube, São Paulo ficar forte, para melhorar. Não quero. O que importa é eu. É assim, cara. Simplesmente desse jeito aí. Triste, né? Triste demais isso aí. Né? Rapaziada, tem jogador aí sendo oferecido ao São Paulo. Isso aqui é normal, né, cara? O Vardy foi oferecido, né? O Bakambu foi oferecido. Isso aqui é normal, né? Prática de mercado. Isso aqui é super normal. E tá aí, ó, informação do blog do São Paulo. Meio-campista de 32 anos está livre no mercado após passagem pelo PAOK e teve seu nome apresentado, né? Foi oferecido aí ao São Paulo. O São Paulo recebeu a indicação de um nome conhecido do futebol europeu, que é o de Bakayoko, tá? Bakayoko é um volante aí, não, meio-campista de 32 anos, foi oferecido ao São Paulo, mas pelo menos neste primeiro momento não provocou entusiasmo na diretoria do São Paulo. Livre no mercado após sua passagem pelo PAOK da Grécia, o Bakayoko está disponível para assinar com qualquer clube. Apesar do currículo internacional e de ter defendido equipes importantes da Europa, o jogador não parece, até agora, não aparece como uma prioridade, né, do São Paulo, tá? Então tá aí, Bakayoko, tá? Meio-campista de 32 anos, foi oferecido, tá livre no mercado após sair do PAOK, mas o São Paulo não tá aí nem um pouco animado, nem um pouco entusiasmado com a contratação desse jogador. Né? O blog do São Paulo acrescenta aqui, ó, a situação chama a atenção porque o francês reúne características que já foram valorizadas no futebol brasileiro: porte físico, forte, experiência internacional e capacidade de atuar como primeiro ou um segundo volante, né, cara? Ele jogou em times importantes da Europa aqui, né? O blog do São Paulo bota aqui que ele jogou no Milan, Napoli, Mônaco, Chelsea, Lorient, PAOK, né? Então ele tem aí um currículo aí bem legal na Europa. Cara, eu não me lembro dele, velho. Tipo assim, ele jogou em clubes grandes da Europa, mas eu não me lembro dele. Olha que eu costumo acompanhar futebol europeu. Eu já acompanhei mais, né? Hoje um pouco menos. E eu não me lembro do nome do Bakayoko, tá? Tem 32 anos de idade. Claro que passou dos 30 já, mas não é um jogador velho aí, né? Mas o São Paulo não gostou. Apesar do currículo, o jogador não empolgou a diretoria do São Paulo. O nome foi apresentado ao clube, mas não houve até o momento movimento significativo para transformar a indicação em uma
negociação. Então tá aí, vem até algumas pessoas comentando, pô, é cortina de fumaça. Cara, o jogador foi oferecido, o São Paulo não quis, né, gente? Pelo amor de Deus, tem torcedor que irrita, que é o seguinte, é cortina de fumaça, meu filho. O Bakayoko é cortina de fumaça de quê, cara? O São Paulo nem faz atrás dele, o cara foi oferecido, o São Paulo nem quer, entendeu? Tipo assim, tem nada a ver com cortina de fumaça. Aí é um negócio completamente diferente, né, cara? Diferente aí quando é cortina de fumaça. Quando é cortina de fumaça, a gente, né, sabe de onde que vem, entendeu? E qual tipo de informação que o São Paulo quer tal jogador. Aí beleza. Mas o cara foi oferecido aí com 1 milhão de jogadores oferecidos, a maioria nem sai nenhum tipo de informação que foi oferecido, e alguns saem, né? Como foi o caso do Vasco, como foi o caso do Bacambu, como foi o caso agora desse jogador, já esqueci o nome dele, do Bakayoko, né? Então é normal o jogador ser oferecido aí, irmãos. Todos os times grandes recebem nomes de jogadores livres do mercado. Por exemplo, sai a informação que o São Paulo quer um centroavante e um meio-campista. Ele é meio-campista, foi oferecido, normal. Né? Pô, o São Paulo quer tal jogador, tá buscando um jogador para essa posição. Eu tenho um jogador livre. Eu sou empresário, vou lá e ofereço para o São Paulo. Inclusive, o Vessone, né? Você deve conhecer o Vessone, né? Que cobre o Corinthians aí. Ele trouxe a informação que o Bakayoko foi oferecido também para o Corinthians, que é normal. É algo completamente normal aí, né, cara? Então, o Corinthians também não demonstrou interesse e o São Paulo muito menos. Beleza, meu parceiro? É isso. Você que tá aí, se inscreve no canal, que é muito importante. Deixa o like para dar aquela moral. Produtos do São Paulo aqui embaixo. Tamo junto e saudações tricolores.